Sejam bem-vindos a mais um resumão de notícias aqui no canal Preparei o Hard. Eu sou o Lucas e esse é nosso vídeo semanal que ocorre todos os sábados, onde eu trago as principais notícias do mercado de hardware, PC Game, alguns rumores em um único vídeo, em um curto espaço de tempo, para te manter atualizado sem que você precise ficar diariamente acompanhando tantas e tantas notícias. Na descrição eu coloco todos os tópicos para que você possa ir navegando e também os nossos patrocinadores e produtos que eu utilizo aqui no meu dia a dia com links afiliados. Mas antes do resumão, confira rapidamente a propaganda da XPG, que é quem está patrocinando este vídeo. Começando aqui mais um resumão, então pessoal, depois vocês confiram todos os links que estão aqui embaixo. PCI Express 5.0, cabo de alimentação que pode fornecer até 600 watts, tenho falado sobre isso há vários e vários vídeos aqui no canal. Pouco a pouco nós vamos entendendo mais sobre esse novo conector, que tem diversos nomes dos fabricantes, um chama de cabo PCI 5.0, outro chama de cabo Next Gen, outros chamam de cabo 12VH Power, que é o nome oficial dado pela Intel. A notícia de hoje é que esse cabo pode oferecer outros níveis de consumo, de entrega de energia que a gente não estava imaginando. Até então a gente via ali, olha, o cabo pode oferecer até 600 watts em 12 mais 4 pinos, quando esses 4 pinos estavam conectados, ou 450 watts quando só os 12 pinos estavam conectados, mas agora nós temos informações que ele pode oferecer 150 e 300 watts também, dependendo da placa, ou seja, aquele medo que a galera tava pensando, cara, só vai ter placa de 600 watts na próxima geração, placa de entrada. Não, esse cabo também pode oferecer menos energia de acordo com a placa que é nele conectada. Nós temos aqui a informação de uma tabela que mesmo na configuração completa dos 12 mais 4, quando a gente liga o sistema, ele começa com 375 watts e vai até 600. Mas de acordo com a configuração de pinagem que é conectada, ele pode oferecer 100 watts inicialmente e 150 no máximo, ou 300 watts, ou seja, diversas placas de vídeo poderão ser utilizadas nesse mesmo cabo. Ele será meio que um cabo inteligente de acordo com a necessidade da placa, o que é uma coisa bastante interessante, né? O design ATX 3.0, que está sendo reformulado pela Intel, confirma que esse conector de alimentação não é compatível com os conectores que já existiam, PCI Express 6 e PCI Express 8 pinos, devido ao espaçamento que é diferente, o tipo de cabo ali, o tipo de pino que é diferente. Claro que isso não significa que as placas vão poder utilizar algum tipo de adaptador, né? Tipo um 12 mais 4 para 2 de 8, assim você iria fornecer a mesma quantidade de energia utilizando apenas um splitter. Eu duvido muito que isso não aconteça, é bem provável que sim, hajam ali adaptadores até mesmo dos próprios fabricantes para facilitar a adoção das pessoas, afinal, basicamente 99,9% das pessoas só tem fontes normais com aqueles conectores de 6 e de 8 e não com esse novo padrão aqui, ok? É dito que as próximas placas NVIDIA RTX 4000 com a arquitetura Ada Lovelace irão trazer esse conector, além da 3090 Ti que desapareceu. Estamos indo daqui a pouco aí para abril e nada dessa placa no mercado, ok? Vamos agora falar para o pessoal sobre uma placa que foi lançada pela NVIDIA há algum tempo, a RTX A2000, que é uma placa voltada para o workstation, mas pode ser usada também para jogos, né? Embora não é o propósito dessa placa, não compre uma RTX A2000 para jogos. Essa placa foi testada pelo Tech Power Up, que nos deu belíssimas imagens. Quando você olha a placa assim, cara, parece uma placa de tamanho convencional, mas não. Os caras colocaram ao lado de uma 3090 e de uma 3060 Ti, cara, a placa parece de brinquedo, ela é muito pequena. Então o próprio espelho da parte de trás é aquele formato um pouco menor, ela é uma placa mini TX feita para cases realmente muito compactos, pensando, claro, em workstation. E aqui nós temos mais detalhes, a parte interna, o PCBzinho dela é bem compacto, cara, interessante a forma como essa placa foi feita.
partindo para os testes, os caras, claro, testaram em jogos, que é uma coisa que muitas pessoas ficam interessadas em ver. Em Full HD, ela apresenta mais ou menos o nível de desempenho de uma RTX 3050, ela tem 6 GB de memória, então até que o desempenho não é ruim, muito pelo contrário, é um desempenho em games legal. Quando a gente fala de performance por dólar, aí realmente ela é muito cara. Eles listaram aqui um preço baseado em $800, ela fica como um dos piores custo-benefício, e quando esse preço vai caindo ali para casa dos 450 ou $500, o preço começa a melhorar um pouco. Então é uma placa que talvez sirva para algumas pessoas que queiram montar um ITX e queiram jogar, mas embora não é o propósito definitivamente de uma placa dessa. Os caras testaram apenas por curiosidade, ok? Vamos agora falar sobre a Radeon 680M, que é aquela GPU baseada em RDNA 2 integrada em Ryzen 6000 Mobile, foram lançadas no começo desse ano. Eu tenho falado aqui para vocês de como essas GPUs são interessantes e imagino que vem para desktop. Você imagina uma PU como uma 5700G, porém não usando Vega e sim RDNA 2, cara, isso vai ser bem interessante. Os testes que eles trazem aqui, no caso Tech Epiphany, ele mostra Cyberpunk 2077, que é um jogo, cara, pesadíssimo, né? Rodando em Full HD, usando um notebook Asus TUF com o Ryzen 7 6800H com essa GPU integrada 680M. Ele rodou em configurações medium high, ali mescladas, usando o Fidelity FX Super Resolution em ultra qualidade, conseguiu entre 30 a 40 quadros. Aí você pensa assim, cara, não é uma taxa de quadros tão legal, mas, cara, é um gráfico integrado. É um gráfico integrado, cara. Computer Base, é um site da Alemanha, testou o notebook com o Ryzen 9 6900HS e o gráfico integrado RDNA 2 teve mais ou menos o nível de desempenho de uma 1050 Ti. Pois é, cara. Gráfico integrado, nível de 1050 Ti. Ou seja, se isso aqui for pra frente, se isso se popularizar no desktop também, com certeza vai dar uma boa chacoalhada no mercado de placa de vídeo de entrada, como 550, 560, 1050, 1050 Ti, que são placas que continuam vendendo muito por falta de opção. Já pensou você ter APUs que façam isso sozinhas, cara? Seria bem interessante, não é mesmo? Vamos continuar acompanhando o mercado. Pessoal, vamos começar a falar aqui sobre a notícia da semana. A NVIDIA foi hackeada, eu comentei sobre isso no resumão passado, mas na época a NVIDIA falava assim, olha, a gente teve aqui alguma detecção, mas nada aconteceu, segue tudo normal. Aparentemente não era só isso, tá? Os hackers começaram a ameaçar a NVIDIA de divulgar informações caso a NVIDIA supostamente não pagasse um resgate ali, foi alvo de uma invasão de ransomware, né? Normalmente é pedido um resgate, aparentemente esse resgate não aconteceu. O grupo de hackers informaram que conseguiram roubar cerca de 1 terabyte de dados confidenciais da empresa. Eles falam que inclui vários tipos de arquivos, como drivers de GPU, código-fonte de firmware, são coisas extremamente críticas, que é basicamente o segredo que a NVIDIA tem em relação à sua concorrente, em relação à AMD. Esse grupo de hacker Lapsus falou para a NVIDIA desbloquear suas placas LHR. A gente volta a falar sobre o desbloqueio LHR, aquele desbloqueio do passado era fake que surgiu nas últimas semanas, mas agora os caras estão falando, desbloqueiem as suas placas, lancem um driver, um update de firmware que essas placas possam voltar a minerar na sua força total, ou nós iremos lançar a nossa própria solução, afinal eles tiveram acesso ao algoritmo do LHR V2 que protege essas placas, tá? E já estão anunciando que tem essa solução pronta para venda, uma espécie de chantagem, ó, ou você faz isso ou a gente faz isso, né? Enfim, então eles disseram que se a NVIDIA não fizesse isso, eles iriam compartilhar mais e mais informações confidenciais, né? Eles acabaram divulgando aqui parte desses arquivos, o TechPowerUp teve acesso ao arquivo hard de 18 GB com 400 mil arquivos, a princípio um código-fonte de alguma coisa. E alguns dias depois a gente viu que o código-fonte do DLSS, que é um dos principais diferenciais da NVIDIA nas placas RTX, foi vazado. Embora é preciso que tenha um Tensor Core para fazer ele funcionar, esse código acaba entrando no mercado para que empresas como a AMD e Intel tenham acesso a isso e vejam como a NVIDIA está implementando esse tipo de coisa e de repente possam aprimorar os seus próprios designs, né? De repente até ajudar a comunidade de Linux, que eles implementem ali o DLSS para eles, tá? Além de tudo isso, pessoal, os caras estão exigindo mais, eles viram que eles têm um certo poder, vão começar a pedir mais coisas. Então,
Basicamente o que eles estão pedindo aqui, pessoal, é que a NVIDIA faça com que os seus drivers sejam de código aberto, ou seja, não mais código proprietário, sim open source, para que todos possam ver e de repente analisar, estudar os seus drivers, tá? Eles pedem para que eles façam isso. Caso não façam, eles continuarão divulgando informações como, por exemplo, de chipset, de GPUs e informações de placas existentes e futuras. E na verdade eles já têm feito isso. Nós temos notícias aqui que eu vou comentar mais adiante, aonde eles estão divulgando informações não oficiais da próxima geração de placas da NVIDIA. Sobre o que está acontecendo ali no leste europeu, todos vocês têm ficado sabendo disso, várias empresas têm anunciado sanções ou cortes bruscos, como por exemplo a Microsoft, Sony, enfim, e agora é a vez da Intel e da AMD. E aparentemente os usuários, os clientes que querem comprar um novo processador lá na Rússia terão que viajar para o exterior para poder comprar. Isso porque a Intel e a AMD confirmaram hoje que suspenderão todas as remessas para a Rússia e para a Bielorrússia em meio a sanções impostas pelos governos nos respectivos países. A Intel falou oficialmente no seu site, está pedindo o fim imediato da guerra e o retorno rápido à paz. A AMD falou, com base nas sanções impostas à Rússia pelos Estados Unidos e outras nações, neste momento a AMD está suspendendo todas as suas vendas e distribuição de nossos produtos na Rússia e na Bielorrússia. São todos os produtos da AMD que alimentamos PCs na Rússia e na Bielorrússia. Ela disse isso em entrevista ao PC World. A proibição não deve ter um impacto grande nas vendas globais, afinal eles informam que apenas 0,1% das remessas globais vão para esses países. É claro que nós temos também outras empresas como a TSMC, que já havia se posicionado cumprindo essas sanções de Taiwan em relação a eles, e também não está enviando semicondutores para eles e acabam sufocando esse país diante de tudo o que tem acontecido. Pessoal, lembra sobre aquele caso do AVX 512 na Intel, onde os CPUs 12ª geração Alder Lake tinham o AVX 512 adormecido, os fabricantes de placas-mãe liberaram BIOS para desbloquear esse recurso, depois a Intel meio que proibiu ali, alguns fabricantes insistiram, reativaram o suporte ao AVX 512, que queira ou não é um diferencial de CPUs Xeon da Intel, né? Então você tem um recurso em um CPU mais barato, por que não comprar o CPU mais barato, né? Pois agora nós temos uma informação oficial de Tom's Hardware que esteve em contato com a Intel, onde a Intel afirma que, embora o AVX 512 tenha sido desativado em alguns produtos Alder Lake, a Intel planeja desabilitar no nível do silício o AVX 512 em produtos daqui em diante, ou seja, existem CPUs no mercado que tem esse suporte, né, que fica indo e voltando de acordo com a BIOS, mas os futuros CPUs 12ª geração já não terão a possibilidade de habilitar o AVX 512. Então fica aí uma má notícia para quem queria utilizar eventualmente esse tipo de recurso no seu processador, ok, pessoal? Sempre que a gente fala que uma grande empresa teve uma queda de energia ou uma enchente, qualquer outro problema, a gente pensa ali imediatamente na escassez, no aumento dos preços. Ocorreu uma queda de energia de 90 minutos em Taiwan, e vocês sabem que em Taiwan temos a TSMC, que é a maior fabricante de semicondutores do mundo. Um mau funcionamento de uma central elétrica causou uma queda repentina na geração de energia, desencadeando falhas na rede elétrica e resultando em apagões durante 90 minutos. E para processos críticos, como a manufatura de semicondutores, acreditem, meus amigos, 90 minutos é uma eternidade. É claro que muitas das empresas têm geradores próprios e conseguiram se manter. Nós temos aqui uma atualização, por exemplo, da TSMC, que disse que não enfrentou nenhuma interrupção, então os geradores deram conta e o impacto em sua produção deve ser insignificante. O fabricante de painéis de exibição Innolux enfrentou essas quedas de tensão e disse que a empresa funcionava com geradores de energia. Os fabricantes de DRAM, Nanya e o Inbound, muito famosos, relatam que não houve nenhum impacto. Diversos outros fabricantes falam que tiveram alguns desperdícios leves, mas nada muito grave. Então, houve uma queda, mas aparentemente nada de ruim vai acontecer no mercado, menos mal, né? Pessoal,
A gente sabe que a 12ª geração tem como diferencial oferecer DDR4 e DDR5, e isso tem ajudado as pessoas a comprar, quem quer comprar essa geração. Afinal, o DDR5 tem sido muito caro, não só a placa-mãe, mas principalmente a memória RAM, né, cara? Agora, nós temos notícias com exclusividade de Tech Power Up, aonde a Intel planeja trazer as próximas placas, a 700, tipo a Z760, os números já estão ficando confusos para mim, né? As próximas placas de 13ª geração só com o suporte a DDR5. Segundo o que eles falam aqui, o motivo é porque eles querem impulsionar rapidamente a transição para DDR5, que aparentemente não está ocorrendo por conta de vários problemas, como que eu citei o preço, né? Então, segundo o que eles falam aqui, as próximas placas provavelmente terão em sua maioria DDR5 e talvez haja algumas versões em DDR4 ainda, até porque tem empresas que não ligam muito para isso, por exemplo, a ASRock mesmo sempre lançou BIOS ali fora dos conformes, então é bem provável que os fabricantes ainda continuem lançando algumas placas para a versão DDR4, né? No entanto, se isso for uma diretriz da Intel, é bem provável que as próximas placas realmente trarão DDR5 e dificultará o upgrade de quem está na geração 12ª usando DDR4, de repente quer trocar a placa-mãe, quer trocar o CPU e teria que trocar a memória para ir para uma placa de 13ª geração. Embora quando você só coloca o CPU na sua placa, só um update de BIOS normalmente resolve, né? Mas vamos aguardar mais notícias. Ainda falando sobre a Intel e vários outros fabricantes, pessoal, olha só, a Intel juntamente com a ASE, que é a Advanced Semiconductor Engineering, junto com a AMD, ARM, Google Cloud, Meta, Microsoft, Qualcomm, Samsung e TSMC anunciaram o estabelecimento de um consórcio na indústria para promover um padrão de interconexão die-to-die chamado Universal Chiplet Interconnect Express, a UCIe. A Intel desenvolveu o padrão UCIe, que define a interconexão entre chiplets dentro de um pacote. Ou seja, nós vamos ter ali uma cooperação de várias empresas em torno de criar ali um padrão universal de chiplets e essa interconexão entre eles, ok? Eles dizem aqui, crítico para este futuro é um ecossistema de chiplet aberto, com os principais parceiros da indústria trabalhando juntos sobre o consórcio UCIe. Eu vejo que eles falam sobre parceiros, hein, cara? Olha aí. Em direção a um objetivo comum de transformar a maneira como a indústria fornece novos produtos e continua a cumprir a promessa da lei de Moore. Voltando a falar sobre a TSMC, pessoal, nós temos aqui uma notícia do vice-presidente de pesquisa e desenvolvimento da empresa, em entrevista ao IEA Spectrum. Ele disse que acredita que não veremos o fim da escassez de chips até a próxima geração de fábricas estarem em construção. Faz até sentido isso. Muitos fabricantes falavam ali, olha, 2023 deve melhorar, mas ele fala que a escassez deve permanecer até 2025. Estamos bem longe ainda, hein, pessoal? Faltam 3 anos. Inclusive, curiosamente, ele não culpa a pandemia, como a maioria dos fabricantes falam, e sim pela escassez de componentes devido ao fato de que hoje praticamente tudo no mundo depende de chips e chegou no momento onde as fábricas não passaram a dar conta mais dessa crescente pela tecnologia. Olha aí que interessante. Ele fala também o quão difícil é para uma empresa, mesmo como a TSMC, avançar nos seus nós. Antigamente, eles poderiam reduzir o nó ali com poucas... O nó que eu falo são os nanômetros, né? Ele poderia reduzir com poucos esforços. Hoje, ele precisa trocar os materiais, processos, ferramentas, treinar as pessoas. Então, é uma coisa muito difícil continuar a redução. Hoje, eles já estão falando em 2 nanômetros, daqui a pouco 1 nanômetro, e a gente vai ver para onde que vai parar esse tipo de coisa. Pessoal, preço das placas de vídeo, eu tenho comentado com vocês nos últimos resumões que os preços têm caído, ao menos no cenário internacional. Agora nós temos aqui notícias de Tom's Hardware, que no eBay, que é onde muitas pessoas lá fora compram essas placas, inclusive vários sites de reviews se baseiam nos preços do eBay, são mais realistas que as lojas, que às vezes nem estoque tem, onde eles falam que as placas estão caindo 10% em média. Eles mostram ali que as placas ainda estão muito superfaturadas, mas já é um alívio para quem queria comprar uma placa de vídeo, talvez isso reflita ao longo do mundo. Afinal, se você está partindo da fábrica, dos distribuidores desse desconto, talvez chegue aqui, mas não se anime muito, porque o Brasil tem suas próprias regras, digamos assim, né? Ele fala ali, por exemplo, a 3090, que caiu de $2.600 para 2.341, já é uma boa redução. 3080 Ti, que saiu de 1.721 saiu de 1.874 para 1.721.
3080 que saiu de 1.613 para 1.440 dólares. As placas da AMD estão mais baratas por lá, refletindo o que acontece no Brasil. Por exemplo, 6600 XT está custando de 610 para 570, enquanto que a 3060 está custando 930 e caiu para 850, ou seja, olha a diferença dessas duas placas. Por isso que a gente vê aqui a 3060 tão lá em cima, 6600 e 6600 XT sempre mais abaixo. E cita outras placas da AMD, por exemplo a 6800 XT, que está aparecendo por 1.176 dólares, que é bem mais barato que o preço dos 1.440 da 3080, e elas têm um nível de desempenho parecido, ok? Vamos agora falar aqui sobre os vazamentos, pessoal. Então eu entendo aqui como a parte de rumores agora, que pode ser algo que não se confirma exatamente no futuro, mas vindo daqueles vazamentos da NVIDIA que o grupo de hackers acabou divulgando, aonde nós temos informações que, segundo foi filtrado por um usuário no Twitter, as próximas placas as Ada Lovelace, as RTX 4000, teriam mais cache on die, ou seja, similar ao que a AMD faz hoje com o RDNA 2, que você tem um Infinity Cache, uma porção extra, onde a AMD pode reduzir o barramento e colocar esse cache para compensar, fazendo com que o processo de fabricação da placa seja mais barato e mantendo um nível de performance legal. Então eles mostram aqui, por exemplo, o AD102, que é o chip, seria o chip topo de linha, com 96 MB de cache. Para você ter ideia, o GA102 tem 6 MB de cache, cara. Olha aí que interessante, cara. O AD103 teria 64 MB de cache, enquanto o GA103 tem 3 MB de cache, uma porção muito maior do que oferece hoje. E isso ressalta outros rumores de vazamentos que eu vou comentar agora com vocês também nesse mesmo grupo hacker. Um deles é que a largura de banda vai ser menor em relação às placas atuais, mas que potencialmente seriam compensadas por esse gigante aumento na quantidade de cache. A AD102 ela iria manter o mesmo barramento de 384 bits, a AD103 também iria manter o mesmo barramento de 256 bits, porém a AD104, que historicamente todas as placas, a GA104, a GM104, a GP104 Pascal, Maximum, enfim, sempre eram os 256 bits, agora a gente teria tipo uma 4080 192 bits. A AD106 a gente teria ali 128 bits ao invés de 192 bits, e a AD107 iria manter. Porém, observe que o SM Count, que é a contagem de SMs, de grupo, de clusters de CUDA cores, iria aumentar bastante, ou seja, iria aumentar muito os CUDA cores, a largura de banda iria reduzir um pouco. A gente vai ver na prática como isso vai acontecer. Eles podem compensar isso com a RAM mais rápida de DDR6X, com melhorias na compressão de dados. Lembrando para vocês, por exemplo, a 3070, ela tem 30% menos largura de banda que uma 2080 Ti. Ela é 256 bits versus 352 bits. Mesmo assim, ela entrega um nível de desempenho muito parecido. Então a largura de banda não é tudo. Embora, claro, a gente quer ver mais largura de banda possível. Vamos ver na prática se isso aqui é verdade e como essas placas vão se comportar. Inclusive, esse grupo de hackers também divulgaram aqui o nome de uma geração da NVIDIA chamada Blackwell, em homenagem a uma pessoa que eu esqueci agora o que ele fez. O Blackwell é um cara famoso até. Eles divulgaram então que nós vamos ter a Ada Lovelace, que seria a sucessora das Ampere para gamers, para consumidores, a Hopper, que seria a sucessora da Ampere para o mercado empresarial ali, e a Blackwell, que poderia ser uma futura placa depois da Hopper, ou seria uma terceira linha dentro das linhas que já existem aqui, a Ada e a Hopper. Vamos aguardar também mais sobre isso. Pessoal, mais um vazamento também de dados da NVIDIA revela que um chip T239 de 8 nanômetros pode ser o chip que virá presente no Nintendo Switch Pro, que ainda não foi lançado. Isso veio através de um vazador muito recorrente que teve acesso a esses dados. Esse chip seria baseado em Ampere, uma arquitetura recente da NVIDIA, com suporte a Ray Tracing em Nintendo Switch, cara. Olha aí. E DLSS 2.2, que é uma versão atualizada do recurso. Interessante, né? Vamos aguardar para ver se isso vai se confirmar. Pessoal, para finalizar aqui, nós tivemos aqui fabricantes, por exemplo, a Gigabyte, que lançou o suporte aos Ryzen 7 5800X 3D via BIOS. Então nós tivemos o suporte em placas da série 400 e série 500, confirmando que a AMD iria realmente lançar em placas mesmo da geração anterior, através aqui do AGESA Combo Pi V2
1.2.0.6 PET-B. Esse é o AGESA que traz suporte para o novo Ryzen. As placas da Gigabyte já estão recebendo e nós temos informações, um rumor do Greymon 55, aonde uma fonte confiável disse a ele que os fornecedores já estão enviando às fábricas, ou seja, esse CPU está próximo de ser lançado, ele espera que seja disponível até o final de março. Pessoal, espero que tenham gostado de mais um resumão aqui do canal Perel Hard. Muito obrigado pela audiência de todos vocês. Confira aqui na descrição todos os nossos patrocinadores, quem apoiou esse vídeo em particular, que foi a XPG, além da Terabyte Shop e do Ferrari. Também coloca aqui links afiliados da loja Amazon, onde você pode comprar seus eletrônicos, produtos elétricos que eu recomendo aqui no canal, como por exemplo as tomadas Clamper. Muito obrigado, um ótimo final de semana a todos. Volto semana que vem com mais vídeos. Valeu, falou, tchau, tchau.